Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico, para mais uma gravação de auxílio aos professores e professoras de Escola Bíblica Dominical, para a lição de número 11, a ser ministrada agora no dia 14 de junho de 2026, cujo título é Jacó, de enganador a homem de honra. Jacó, de enganador a homem de honra. E partindo agora para a análise do material da revista, adentramos agora a leitura do texto áureo que nos diz. O texto áureo está em Gênesis 32, 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Nos diz o seguinte: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então este foi um momento ímpar de transformação na vida de Jacó, quando ele, de fato, sofre uma crise de consciência e Deus conduz um processo de transformação no qual ele será plenamente curado e transformado agora numa nova criatura. Ele agora passará a ser denominado como Israel, príncipe de Deus, e terá agora a postura de patriarca que Deus requeria dele, sendo ele uma peça-chave aí em toda a história que terá seu desenvolvimento, chegando até a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que virá de Israel, ok? Então temos aqui uma peça-chave na construção de toda essa história. O patriarca Jacó, agora Israel, o pai das 12 tribos, ok? Verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. E não encare essa frase como um incentivo a que você fique letárgico e não tenha nenhum tipo de ação, porque a lição de Jacó, ela nos mostrará de uma forma muito clara, muito objetiva, por todos os processos pelos quais Deus permitiu e Deus, de fato, quis que Jacó passasse a fim de que ele pudesse sofrer esse processo de transformação, essa metanoia que ele sofre com a transformação, com a mudança de sua mente, o que resultará no chamado epistrefo, que é a mudança de atitude que é resultado, que é a parte externa de uma realidade interna, que é a mudança de sua mente, ou a metanoia, ok? Então, tudo isso foi feito não apenas como num passe de mágica, mas foi um processo vivenciado por Jacó, com o abandono de sua família, a jornada solitário até chegar à terra dos seus ancestrais, o encontro com Deus na cidade de luz, que ele agora renomeia como Betel, a coluna, né, que ele unge ali, colocando como um marco, né, um memorial acerca do encontro que ele teve com Deus ali naquele lugar, que foi um sonho. Nesse sonho, a escada, os anjos que desciam e subiam por ela, a voz de Deus que falava com ele poderosamente. Ele fez grandes promessas, com o qual ele firma, então, um pacto, uma aliança. A experiência dele na casa de Labão, seu casamento com Lia, com Raquel, as duas concubinas que são agregadas aí da família, o crescimento, o desenvolvimento de sua família, o retorno para a sua casa, o risco que ele passará com a tentativa de Labão, que perseguirá ele, mas a intervenção divina que traz a proteção, o encontro com Deus, a luta, tá certo, com o anjo e a transformação de seu nome. O sinal que fica dele, porque o anjo toca na sua coxa, né? E aí ele sofre ali um sinal, ele tem um sinal, uma marca, né, no seu corpo, daquele encontro, daquela luta, daquele processo de transformação que Deus estava proporcionando a ele, fazendo ele vivenciar, ok? O reencontro com seu irmão, que é uma passagem das mais emocionantes da Sagrada Escritura. Quando ele mesmo pensava que seria trágico, Deus surpreende ele extraordinariamente com aquela reconciliação maravilhosa, praticamente cinematográfica, né? A gente lê e cria uma imagem mental muito terrivelmente emocionante
o que é lindo, o que é maravilhoso, que mostra que a Sagrada Escritura é uma literatura de uma profundidade, de um impacto, de um poder, de uma autoridade, de uma inspiração extraordinária. Não existe igual. Não existe igual à Sagrada Escritura, ok? Você tem todos os gêneros literários, você tem diversos tipos de texto, você tem textos inspiradores, textos preocupantes, textos que causam terror, textos que causam tranquilidade, paz, alegria, que renovam. Você tem todo tipo de vertentes textuais nesse que é não somente um livro, mas uma biblioteca, as Sagradas Escrituras, ok? Então você tem aí essa frase, né? Esse pequeno texto que nos fala acerca desse processo de transformação pelo qual Jacó passou e que com certeza também nós vivenciamos na nossa própria vida, que Deus nos proporciona. Veja só. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 22 ao 31, que nos diz: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço-me, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava de sua coxa. Então vejamos que o encontro com Deus aqui foi poderoso, foi transformador, mas também foi marcante, ficaram cicatrizes. E certamente, como Paulo dirá nas suas cartas: Não me perturbeis, porque trago sobre mim as marcas de Cristo. Também nós temos ao longo de nossa vida as cicatrizes das batalhas, as cicatrizes das lutas, dos sofrimentos. Mas cada cicatriz conta uma história. E essa história é de vitória. Essa história é uma história de sucesso, tá certo? De que nós, por mais dificuldades que tenhamos padecido, que tenhamos sofrido, fomos sobre elas vencedores. Tanto que estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Por causa das permissões dele sobre nós, que nós vivenciamos experiências, mesmo que dolorosas, importantes, e essas experiências constituíram a pessoa que nós podemos ser hoje. Estando hoje seguros em Deus, caminhando sempre, confiando na pessoa bendita de Cristo Jesus e sendo referência para aqueles que também estão nessa jornada, para que não desistam, para que vão em frente, porque temos que chegar até Nova Jerusalém, ok? Então Jacó é essa pessoa que era enganador, desacreditado, uma pessoa com um nome que lhe atribuía características negativas, uma pessoa com um histórico complicado, uma pessoa que estava sendo perseguido, que tinha dificuldades, tinha incertezas, mas teve um encontro com Deus. E ao ter esse encontro com Deus, lutar com Deus, o que é, né? Nós vamos desenvolver aqui ao longo da lição, o que é lutar com Deus, né? O que é pelejar com Deus. Deus permite que nós pelejemos com Ele, sabendo que nós não temos nenhuma chance de prevalecer sobre Deus, mas Deus, tal qual um pai que está ensinando seu filho a ter uma postura correta, ele sabe medir a força necessária para não machucar, não ferir, e se ferir, que essa ferida seja apenas como ensinamento, como pedagogia.
é uma ferida, como ele saiu ferido, saiu mancando dessa luta, mas isso não era em nada comparável ao aprendizado que ele recebeu. Como uma pessoa que faz artes marciais, por exemplo, ele sai machucado. Ele faz boxe, ele faz karatê, ele faz jiu-jitsu, ele volta arrebentado para casa, com feridas, com machucados, mas nenhuma delas que venha a ser feridas que venham desabilitar ele, ou que venham fazer com que ele pare, ou que venham matá-lo, tá certo? Ou que venham deixá-lo sem condições, tá certo? De novamente voltar e melhorar e desenvolver e aprimorar e criar mais coragem, e ter mais força e encarar os desafios, as dificuldades. Então, nenhuma delas vem desabilitar a pessoa, mas sim reabilitando-a, tornando-a cada vez mais apta a poder estar encarando a vida com toda a força, com todo o vigor, com toda a coragem que ela necessita. Então, veja, Jacó saiu mancando, mas com certeza ele não, em momento algum, hipótese algum, ele não escolheria não passar por essa situação, ele não escolheria perder essa oportunidade. Ele teve seu nome mudado, e o seu nome era simplesmente o símbolo de sua realidade mudada. Então, de Jacó para Israel, parece somente uma alteração no RG, mas de forma alguma, aquilo é uma mudança de realidade, uma mudança de paradigma. Antes ele mesmo se via como aquele Jacó enganador, sorrateiro, covarde, só que agora não. Ele traz sobre o seu corpo as marcas de que ele lutou com Deus e que Deus fez ele prevalecer. Deus o ensinou a lutar, o ensinou a permanecer, a perseverar, tá certo? E a ter coragem. E agora ele desce aquele vale como Jacó e sobe como Israel, o patriarca que Deus levantou para conduzir o seu povo. Então, assim também nós vamos perceber ao longo da lição esses aprendizados, né, esses referenciais que trazemos para a vida. E como professores, primeiramente, olhamos para a nossa própria trajetória, nossa própria vida, dá certo? Como Deus nos proporcionou esse tipo de experiência, para também comunicarmos com toda a vivacidade aos alunos. Então, os professores e professoras têm a incumbência de despertar nos alunos exatamente esse sentimento, despertar nos alunos essa atenção para essas experiências que são dadas por Deus. Pessoas que estão vivenciando isso, pessoas que já vivenciaram, pessoas que ainda vão viver isso, pessoas que vão viver isso recorrentemente em alguns momentos da sua vida, que vão passar por uma mudança de situação, ser arrancadas da zona de conforto, ser colocadas numa situação de instabilidade, de incerteza, serem desafiadas a ter coragem e perseverar e prevalecer, e agora serem lapidadas, serem moldadas na pessoa que Deus quer que elas sejam, para que estejam de acordo com a vontade soberana de Deus sobre elas, e que estejam vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para elas vivenciarem. Somente depois de terem vivido esse processo de aprimoramento, de transformação, para que elas possam, então, lidar de uma forma responsável com as bênçãos que Deus depositará nela, com as bênçãos que Deus confiará a ela, ok? Então, essa lição nos fala muito acerca dessas experiências, de como os alunos têm que estar atentos para não se assustarem com esse tipo de experiências que Deus proporciona, para que eles estejam prontos para encarar isso com toda a coragem, com toda a disposição, e poderem aproveitar tudo aquilo que pode e deve ser obtido desse processo, para que eles, então, possam alcançar um nível de desenvolvimento. Como Paulo também nos alerta, cuidar para nos desenvolver, buscando chegar à estatura de varão perfeito, como a de Cristo Jesus, tá certo? Então, obviamente, nós temos um paradigma muito alto, que é o nosso Senhor e Salvador. Nós não vamos chegar em vida, mas nós vamos lutar para estarmos cada vez mais perto, para que naquele grande dia, no dia da glorificação, ele complete a obra em nós, mas ele nos encontre pelejando, lutando por um processo cada vez mais intenso de aperfeiçoamento, tá certo? Para que ele nos encontre trabalhando de forma intensa. Veja, a introdução nos diz:
Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismo e conflitos, e aí cabe uma autoanálise, né? Então, aqueles que vivenciaram isso, a cura, não estarem mais presos nessa amarra. Veja que a Sagrada Escritura nos traz o exemplo de alguém que viveu esse contexto, que foi prejudicado por isso, que teve marcas, né, que teve danos causados devido a esse contexto, mas que, devido ter vivenciado todo esse processo que Deus proporcionou à vida dele, pôde ser curado e ser transformado, ok? Então, essa é a oportunidade também o aluno vivenciar essa transformação. Ou talvez seja a oportunidade dele fazer uma autoanálise e perceber se ele não está causando essa divisão no seu próprio lar, ao se comportar de uma forma irresponsável, leviana, na condução de sua própria família, tanto os irmãos quanto as irmãs, como tem lidado com o relacionamento intrafamiliar, na relação entre os filhos, o favoritismo, tá certo? A preferência por determinados filhos, muitas das vezes a situação que o leva a ignorar as situações, necessidades, o tempo, né, de qualidade com outros filhos, que têm características que são tanto conflituosas com ele, com ela, ok? Não tem afinidades muito profundas, então isso gera conflitos, gera uma comunicação imperfeita, ruídos de comunicação, não é? Então a pessoa precisa se atentar a isso, porque pode ser que ela esteja sendo chamada pelo Espírito Santo para observar esse mal, observar esse defeito, esse problema, e trazer um conserto para dentro de sua própria família, mudando a sua atitude, mudando a sua postura, agindo com mais equidade, dando a cada um aquilo que ele necessita, tá certo? Sem que nenhum fique para trás, sem que nenhum fique recluso, fique marginalizado. Tempo de qualidade, afeto, atenção, conselhos, repreensão, condução, ensinamento, para que todos tenham aquilo que necessitam para ter um bom desenvolvimento, porque os filhos são joias preciosas colocadas por Deus nas nossas mãos. Nós precisamos zelar, cuidar. E elas não são nossas, são colocadas por Deus, confiadas por Deus a nós. Eles têm que encontrar um lar acolhedor, ensinamento, exemplos, para que possam vir a se desenvolver para a glória de Deus e poderem viver sua própria vida, de modo que o Senhor venha a ser glorificado na vida deles. Mas nós temos essa missão em nossas mãos e Deus requer de nós. Deus requer de nós. É uma missão prioritária, está acima de todos os outros compromissos, ok? É uma vida que está depositada aos seus cuidados. Então nós temos que nos atentar a isso. Se nós, por acaso, ou não somos a parte que vivenciou essa situação e precisamos de cura, precisamos perdoar, precisamos ser perdoados, precisamos ir em frente e nos livrar desses traumas, ou se somos as pessoas que estão permitindo que isso aconteça, ou até causando isso em nossas famílias. Aí precisamos, de fato, nos reconciliar primeiro com Deus, depois dentro do seio familiar, e ter uma mudança, adotar uma mudança de postura, que venha trazer a bênção de Deus para dentro de nosso lar, e dentro da nossa casa. Isaac amava Esaú, e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. E isso foi internalizado por ele de uma forma muito profunda. Isso se tornou parte de sua estrutura de pensamento, tá certo? Isso moldou o seu caráter. A sua postura diante do mundo passou a ser dessa maneira, entendendo que se ele não agisse, se ele não ludibriasse, se ele não movesse, né, as cordas, não operasse, né, na sua sagacidade, o mundo iria enganá-lo, o mundo iria engoli-lo, o mundo não iria lhe dar oportunidades. Então ele passava a enxergar o mundo dentro dessa cosmovisão distorcida, tá certo? Devido ao contexto no qual ele estava imerso, né? Devido a ele estar nesse contexto, onde havia esse favoritismo por parte do líder de sua casa, não era para ele, então ele tinha que ludibriar, ele tinha que enganar, ele tinha que criar estratagemas, né, para poder compensar aí a sua desvantagem. E aí isso, infelizmente, causou danos ao seu caráter.
e esses danos não seriam tolerados por Deus. Veja que não é a questão de Deus desprezá-lo, não é a questão de Deus substituí-lo, não é a questão de Deus jogá-lo na lata de lixo da história, mas sim a situação na qual Deus, mesmo o abraçando, o recebendo, o elegendo, como aquele por meio de quem viria o cumprimento da grande promessa, o Filho de Deus viria através da família que sairia de seus lombos, ok? Mesmo sendo ele esta pessoa, Deus não tolerava os seus defeitos. O Senhor criou situações para que os seus defeitos fossem confrontados e para que ele tivesse a oportunidade de sofrer uma transformação, de sofrer uma mudança importante na sua vida, na sua cosmovisão, na sua maneira de enxergar a realidade, ok? Então, as situações que nós vivemos, preste atenção, mesmo que difíceis, mesmo que duras, mesmo que complicadas, mesmo que aflituosas, elas são sim oportunidade de nós sermos lapidados, de nós sermos transformados, de nós sermos mudados. Nós precisamos estar atento ao que Deus está ensinando, ao que Deus está mostrando, ao que Deus está mudando. Muitas das vezes Deus está te confrontando com defeitos graves com os quais você não pode permanecer. Aquela fala de Cristo dizendo que ele é a videira verdadeira e que meu pai é o lavrador, e que o lavrador limpa a vara que dá fruto para que dê mais fruto, as pessoas levam isso na brincadeira. Isso não é brincadeira, ele é o lavrador. E o lavrador, quando encontra parasitas agarrados ao galho, plantas parasitárias, ele as removerá. E para que ele exercite essa remoção, ele vai cortar, ele vai raspar, tá certo? Ele vai causar feridas, causar danos àquele galho, no ato em que ele está arrancando plantas parasitárias que sugam a seiva, que sugam seu potencial. Assim também acontece, é duro quando Deus tira uma pessoa da sua vida que é importante, uma pessoa que você amava, uma pessoa que você respeitava, mas que não cabe mais no processo de transformação que Deus está causando em você. Tem que ser arrancada, tem que ser tirada. Estava parasitando a sua vida. Isso vai lhe causar dor, vai causar sofrimento, lágrimas, solidão, amargura, tristeza. Você vai passar por um vale profundo e sombrio, e vai se sentir só. Mas é o processo no qual Deus está te transformando, Deus está arrancando dependências, Deus está tirando de você pessoas que estavam atrapalhando seu desenvolvimento, seu progresso. E quando você, enfim, você para de olhar para esse sofrimento, essa dor, e começa a buscar pela presença de Deus como suficiente, como diz o salmista, o Senhor é o meu pastor, ele me bastará. Então, o Senhor ser o seu pastor é o que lhe importa e o que é suficiente para ele. Então, ele passa por todas as situações que precisa passar, confiante em que o Senhor é o seu pastor e que ele bastará. Ele é tudo que ele necessita, tudo que ele precisa. Porque é aquele que, inclusive, providencia aquilo que é necessário sobre a sua vida. Ele providencia o necessário e o prepara para a abundância, para que ele possa, no momento que o seu servo e a sua serva estiver pronto, trazer abundância, fazer ele transbordar, de modo que a bênção de Deus na vida dele alcance até os que estão em volta. Mas existe um processo para chegar lá. O processo que Jacó vivenciou, para que feridas fossem saradas, para que traumas fossem curados, tá certo? Para que o caráter dele fosse lapidado, fosse moldado, e Deus pudesse encontrar o patriarca que ele estava querendo construir. Deus matasse Jacó para que viesse a nascer Israel. Para que Israel exista, Jacó tem que morrer. E para que Jacó morra, tem todo um processo por meio do qual Deus causará a morte de Jacó para trazer a vida em Israel, ok? Então esse é o processo pelo qual Jacó passou, esse é o processo pelo qual José, Maria, Antônio, Pedro, Luiz, Gilbert, William, Jefferson e tantos mais passam. O processo, o caminho de Deus na nossa vida. A família de Jacó, um encontro especial. Jacó encontrou Raquel. Jacó encontrou Raquel
filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai. Pois era pastora de ovelhas, ok? Então eu sei que muitos gostam de fazer uma hermenêutica meio doida aqui desse trecho, né, dessa passagem, mas era a pastora de ovelha que diz mé, sabe? Ovelha que come grama. Então, era pastora de ovelhas, nesse sentido aí. Ela era filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo, era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Eu não vou nem continuar esse texto aqui. Você já deve ter entendido o que o Espírito Santo de Deus está falando, né? Através aqui dessa pequena narrativa aqui. Como é que Deus vai causar uma transformação na sua vida? Tirando você de uma realidade e colocando em outra. Então, quando você arranca uma coisa da vida da pessoa, você não pode deixar o buraco. Você tem que dar outra coisa para a pessoa. Então, no mundo espiritual não existe vácuo. Sempre um lugar está ocupado. Ou por luz ou por trevas. Ou por Deus ou por Satanás. Ou pelo bem ou pelo mal. E não estou sendo dualista aqui. Porque o bem e o mal não estão equilibrados. Deus é o rei sobre tudo. Deus é o governador de tudo. Deus é o autor de tudo. E ele prevalecerá. Ok? Então o Senhor vai prevalecer sobre tudo. Não é uma disputa entre o bem e o mal. Mas é a situação na qual você, tendo liberdade dada por Deus, pode dar as costas a Deus e abrir seu lugar para as trevas. Só que o salário do pecado, como diz o apóstolo Paulo, é a morte. Então, em assim fazendo, você está comprando condenação eterna para a sua vida. Então, essa é a questão, tá certo? A questão é qual a influência sobre a sua vida. Então, quando você tira uma coisa, você não pode deixar o vazio, porque não existe vazio, ela será preenchida. Ela será preenchida por outra influência. Então, quando você está vendo a situação na qual ele se deslocou e saiu do seio de sua família, está passando por um processo de transição, de transformação, está se inserindo agora na família dos seus antepassados, né? Na família dos seus ancestrais, daqueles que são o tronco genealógico, de onde vieram seu pai, sua mãe, e ele está retornando agora para esse contexto e está se inserindo agora nessa outra família, na família de Labão. Ele agora encontrará ali um novo propósito, encontrará um objetivo pelo qual viver, um propósito para defender, para abraçar, tá certo? Isso não é à toa, porque não existe acaso. Então, aquilo que nós vivenciamos ou é vontade diretiva de Deus ou é permissiva. Então, Deus, ele sabendo de todas as coisas, sendo presciente, sendo onisciente, ele conduz sua vontade diretiva, levando a história ao ponto que ele determina. Porque ele tem esse poder, tá certo? Então, ele conduz tudo ao ponto que ele deseja. Então, a sua vontade diretiva sobre a história, sobre o mundo, sobre o universo. Mas dentro desse contexto existe a vontade permissiva de Deus, onde habita a liberdade que ele dá de escolha ao homem. Aí Deus permite ao homem. Se existe alguma liberdade, foi dada por Deus. Não foi arrancado, não foi imposta contra Deus, não foi colocando Deus contra a parede, porque isso seria impossível, mas foi dada por Deus. Deus dá essa liberdade ao homem, ok? Então, dentro desse contexto no qual ao homem, ao ser humano, ao homem, à mulher, é permitido fazer escolhas, é dentro desse contexto no qual está Jacó. Tendo sido trazido do seio da sua família, está no processo de transição, sim, vai se inserir agora numa outra família, ele agora tem um encontro com Raquel. E encontrando-se com Raquel, se apaixona por ela. Apaixonando-se por ela, ele está numa condição na qual não tem dote. E existia dentro do contexto toda essa tradição. Ele tem que entregar no dote a família da sua esposa. E assim ele vai agora constituir uma nova família. Tá certo? Então, quando você olha para a situação, o que você está vendo aqui? Deus está provocando algo. Deus está provocando que ele tenha motivação.
Deus está provocando que ele tenha o porquê. Deus está provocando que ele tenha uma ação, tá certo? Deus está provocando que ele tome uma atitude. E agora ele vai agir. Então ele vai se engajar no trabalho para Labão, tá certo? No qual a sua subsistência é garantida dentro da casa, da família, mas o seu salário está voltado para o pagamento do dote. Após pago o dote, ele vai constituir patrimônio para a sua família, tá certo? E isso vai causar problemas. E aí entra a estratégia de Labão, casa mais velha, engana Jacó. Olha o engano aparecendo na vida de Jacó. Jacó enganou, agora Jacó é enganado. Mas isso aqui é o desenvolvimento da lição. O primeiro ponto que a gente quer destacar é esse. Deus vai te dar um motivo. Deus vai te dar um desejo. Deus vai te dar um objetivo. Deus vai te dar um propósito. E aí, a partir desse propósito que Deus te deu, ele vai te conduzir para um processo de transformação que é necessário sobre a sua vida. Você está perseguindo esse propósito, esse objetivo. Deus permitiu que você tivesse esse objetivo para perseguir. E assim, em perseguindo esse objetivo, você vai sendo transformado. Todo dia Jacó trabalha visando o casamento com Raquel. Todo dia Jacó trabalha visando o casamento com Raquel. Ele é enganado, casa-se com Léia. Continua trabalhando para casar-se com Raquel. Case com Raquel. Agora ele quer construir patrimônio. E ao longo de todo esse processo, ele vivenciou a transformação. Coragem, determinação, resiliência, estratégia, inteligência, responsabilidade. Ele foi moldado. Ele foi transformado num homem completo, num homem pleno. Para que Deus pudesse, então, trazer sobre ele a responsabilidade do patriarcado. Dele agora ser o patriarca dessa grande nação. Mas ali foi uma escola para ele. Não despreze as experiências que Deus permite você passar. É um trabalho que muitas das vezes você olha, o trabalho é ruim. Não despreze. É uma oportunidade. Deus está te moldando, Deus está te lapidando. É uma pessoa que lhe causa dores, tristezas e problemas. É uma situação que é angustiante, difícil. São ferramentas de Deus para moldar, para transformar, para lapidar, para modificar, tá certo? O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado. Mentira e engano. Aquilo que você semear, você colherá. Essa lei já estava em vigor. Mentira e engano. Deus nos perdoa. Ó, isso aqui precisa ser entendido de forma plena por todas as pessoas. Veja só. Deus nos perdoa. Da parte de Deus nós temos perdão pleno. E esse perdão reestabelece a comunhão, reestabelece o relacionamento. Só que as pessoas misturam muitas coisas. Uma coisa é ser perdoado por Deus e ter a comunhão restabelecida com Ele. Deus fala com você, Deus alegra você, Deus dá força, Deus te dá ânimo, Deus te dá estratégia. Só que isso não significa que você foi isentado das consequências das suas ações. Uma coisa é ter o restabelecimento da sua comunhão com Deus. Outra coisa é a lei rígida, a lei inquebrável, a lei da semeadura, na qual você planta e você colhe o que você plantou. Tá certo? Então, essa situação é universal. Aí outras tradições querem chamar com outros nomes. Então, na tradição hindu existe o karma, né? Só que aí também está ligado a outras conceituações. Aqui a gente fala sobre a lei da semeadura, sobre essas causas que trarão consequências, tá certo? Então você não pode se enganar em relação a isso, você não pode ignorar. Aquilo que você plantar, isso você semeará. O que você semear, isso você colherá, tá certo? Então, quando olhamos a situação de Jacó, isso fica muito claro. Jacó, o enganador, agora sendo enganado. E Deus permite. E essa permissão de Deus é para o bem dele. É para que ele vivencie isso.
e ele sofra isso, e ele seja transformado nesse contexto, nessa situação, e ele queira ser um outro homem, ele queira ser uma outra pessoa, porque se ele não quiser, nada acontecerá. Tudo começa na mente, começa na metanoia, na transformação da nossa mentalidade. Tudo começa na mente. Por isso que tem pessoas que ganham na Mega Sena, se tornam milionárias e depois de algum tempo você encontra ela pobre de novo. Porque aquela transformação foi artificial. Ele recebeu quantias em dinheiro que ele nunca foi preparado para gerir, para administrar. Ele não passou por uma transformação na sua mente. Ele continuava pensando com mentalidade de escassez, mentalidade de pobre, tá certo? E agora ele vai dilapidar todos aqueles bens porque ele não tem uma mentalidade de uma mentalidade de, vamos dizer assim, de produtividade, de pensar que aqueles valores são ferramentas de produtividade. Ele pensa apenas com a mentalidade de escassez, então olha aquele volume, disso aqui vai acabar, eu preciso curtir, eu preciso aproveitar, eu preciso gastar, eu preciso torrar, eu preciso comprar carro, eu preciso comprar roupa, eu preciso gastar, eu preciso viajar, e chega um determinado momento ele consegue aquilo que ele mesmo pensou, que é esgotar aqueles valores, aquele dinheiro, que foi o pensamento original dele. Isso aqui vai acabar, eu preciso gastar isso aqui rápido. De fato, ele consegue acabar. Foi o que ele pretendeu desde o começo, acabar com aquele dinheiro. Então, é uma mudança de mentalidade. Se a mudança de mentalidade não acontecer, nada acontecerá. Tudo começa na mente. Então, Jacó está vivenciando isso aqui para que ele queira ser uma outra pessoa. É como Cristo chegava para uma pessoa que estava enferma e perguntava, você quer ser curado? Quantas vezes eu não li isso aí e falei, Jesus, a coisa mais óbvia, né? O senhor está perguntando isso. Chega um cara que é aleijado, está lá na beira do poço, e tem um tal de movimento lá de um anjo nas águas, e as pessoas que podem, tem alguém de apoio ali que joga elas dentro da água, elas são curadas. E aquele cara vai ficando, e aí Jesus passa por aquele lugar, o tanque lá, né, de Betesda. Jesus interroga a pessoa que está lá aguardando há muitos anos e diz, você quer ser curado? E eu olhei assim e falei, Jesus, óbvio, né? Não precisa nem perguntar, era só chegar e curar o homem. E não é. Engano meu. Jesus pergunta, você quer ser curado? A primeira coisa que o pessoal fala, eu estou aqui há tantos anos e toda vez que eu tento chegar, alguém vem atrás de mim. Jesus perguntou alguma coisa disso aí? Nada, não perguntou. Ele perguntou, você quer ser curado? Veja, a mentalidade dela não estava nem na cura mais. Estava na auto-vitimização. Então é a situação na qual Deus abre uma porta, mas o seu pensamento de auto-vitimização é tão intenso que você mesmo fecha. Você diz, não, é impossível, não é para mim. Não, eu não mereço, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu não sou desse contexto. Ou seja, você mesmo fecha a porta que Deus abre. Você mesmo joga fora a bênção que Deus te dá. Você mesmo inviabiliza o processo de transformação e de mudança por causa da sua mentalidade distorcida. Então, a primeira coisa a ser mudada é a mentalidade. Então, Jacó está passando por uma mudança de mentalidade. O que Deus deu para essa mudança começar a acontecer? O start, um propósito. Casar-se com Raquel. Aí ele vai lutar por isso. É enganado. Ó a semeadura aí. Colheu o que plantou. Como você vai reagir agora? Mais intensidade, mais força. Vou trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Pronto, casou-se com Raquel. Aí vem as 2 concubinas agregadas. Pronto, agora ele tem uma família que vai começar a crescer e se multiplicar. E agora ele vai trabalhar para criar patrimônio para a sua família. E daqui a pouco começará a incomodar, vai ter que se deslocar. Então, essa lição tem vários ensinamentos, né? Muitos filhos. Veja só. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo, no entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus. Aquilo que eu falei sobre vontade permissiva e autoritativa, né? Aquilo que Deus, de fato, aquilo que Deus determina,
Existem certos aspectos da realidade que são determinados por Deus, tá certo? E existem certos aspectos que estão dentro da permissão de Deus. Então não é o plano perfeito de Deus a poligamia, mas Deus permite. Então existe toda uma limitação humana, tá? E Deus lida com isso. Deus não vai simplesmente descartar, Deus não vai simplesmente jogar no lixo pessoas que têm um grande valor para Ele, que podem vir a ser lapidadas, estão num processo ainda de transformação, ok? Então elas serão lapidadas e Ele vai trabalhando com elas dentro das suas limitações. Não há limitação em Deus, não há imperfeição em Deus, não há fraqueza em Deus, mas Ele está trabalhando com um ser fraco, um ser frágil, um ser limitado, um ser imperfeito. Então ele vai trabalhando com esse ser, apesar de suas limitações, fraquezas, fragilidade, imperfeições, ok? Então essa é a situação da poligamia. Deus tolerou essa situação, mas ele foi trabalhando, tanto que você chega até o Novo Testamento e você percebe quando Cristo se posiciona em relação a isso. No princípio não era assim, mas é um macho e uma fêmea, tá certo? E que não separe os homens o que Deus uniu. Então, diante de Deus, aquela união é sagrada, é sacrossanta. E agora nós temos o posicionamento de Cristo em relação a isso, como ele entende a sagracidade disso, como ele entende a importância disso, como ele encara isso com o mais alto nível de importância. E aí você terá, então, o padrão de Deus, o padrão perfeito de Deus. Então, o padrão perfeito de Deus, ele traz o referencial do masculino e feminino vivendo em plena harmonia diante dele, constituindo uma só carne, sendo célula mãe da sociedade. E a partir daí vem a geração dos filhos, a criação dos filhos, o desenvolvimento deles, o que vai trazer todos os componentes necessários para uma sociedade. Ok? Então você tem aí a maior instituição, a instituição criada pela própria mão de Deus, a família. Foi criada pela própria mão de Deus. E é a instituição que é o maior alvo de ataques da atualidade. Tá certo? Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon. Totalizando 6 filhos e mais uma filha, a quem deu o nome de Diná. E aí a outra lista é com a serva de Leia, Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Asser. Com sua amada esposa, teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. E aí José, Jacó tratava como primogênito. E, na verdade, como a gente poderá estudar em outras lições, ele acaba refletindo certos padrões familiares, porque são coisas que ficam muito marcadas profundamente dentro de nós. Certos padrões que nós aprendemos, dentro do qual nós nos desenvolvemos, e que muitas das vezes, até sem perceber, nós reproduzimos. Então, Jacó reproduziu esse favoritismo posteriormente, e veio causar problemas dentro da sua família também. Tá certo? Mas isso aí será foco para outra lição. Mas ele encarava José como o seu primogênito. E isso se dava pelo fato de, mesmo José não tendo nascido primeiro foi Rúben, mas José é o primeiro filho da mulher preferida. Então, o seu propósito sempre foi casar-se com Raquel. O casamento com as outras mulheres foi uma situação vivenciada, por causa da estratégia de Labão. Então, o objetivo sempre foi casar-se com Raquel, tá certo? Aí Labão faz substituir por Leia. E aí trabalha mais 7 anos e casa-se com Raquel. E junto de Raquel e Leia, haviam 2 servas que serão suas concubinas. Então, 2 esposas principais e 2 concubinas. E mesmo tendo sido casado primeiro com Leia, ele entende que Raquel é a principal. E José é o filho da principal. Então, ele trata José como primogênito. Ok? Isso causará, não somente por isso, mas por todo o comportamento que ele tem em relação a José, isso causará conflitos familiares, tá? Então, vejam, mesmo grandes homens de Deus têm defeitos. Perfeito é Deus.
Mesmo grandes homens e mulheres de Deus têm defeitos, porque são seres humanos imperfeitos. Tá certo? Estar servindo a Deus não é atestado de perfeição. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento constante. Tá certo? José e Benjamim. Com Bila, serva de Raquel, teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Mas como que isso foi alcançado? Por meio de todo um processo desencadeado por Deus na sua história. Deus tira ele daquela situação de vergonha, de humilhação, de perseguição, de anonimato. Deus traz ele ao longo de todo esse processo, molda ele, lapida ele, faz ele agora pai de uma grande família. E fará dele o patriarca de uma grande nação. É isso que Deus faz. Um homem vagando pelo deserto, sem nenhum travesseiro para pôr na cabeça. Deus faz promessas, Deus estabelece aliança, Deus cria situações, molda ele, abre as portas, prospera, desenvolve e faz dele primeiro o pai de uma grande família e depois o patriarca de uma grande nação. É isso que Deus faz. Jacó deseja retornar à sua terra. Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra, logo após Raquel dar a luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem, com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Isso aqui eu nem vou demorar muito nesse parágrafo aqui, nesse subtópico, né? Porque ele é muito claro, muito óbvio. O que ele nos mostra? Ele nos mostra que um homem que não tinha nada, um homem que chegou na casa de Labão somente com sonhos e desejos, queria casar-se com Raquel e não tinha uma moeda no bolso. Firmou um pacto. Com o seu trabalho começou a construir o dote. Foi enganado. Trabalhou novamente o período, construiu o dote, agora de Raquel. E agora está começando a construir patrimônio. E quando ele tem intenção de sair, aquele homem que veio trazendo só as roupas do corpo, torna-se agora essencial para todo aquele clã. Todo o clã de Labão. Labão, seus filhos, suas esposas, esposas de seus filhos, seus netos, tá certo? Talvez bisnetos, o Jacó, Raquel, Lia, as concubinas, os filhos de Jacó, todo esse clã. Labão era o líder de todo esse clã. Jacó era um integrante desse clã. Jacó chegou ali no corpo. E agora, quando Jacó tem a intenção de sair, Labão entende que a saída dele causará grandes danos a todo o clã. É assim que Deus faz. Deus pega alguém que não era nada, Deus pega alguém que não era ninguém, Deus pega alguém que não tinha nome, Deus pega alguém que não tinha honra, pega alguém que não tinha prestígio, que não tinha o respeito de ninguém, traz ele do nada, dá a ele um propósito, cobre ele com força, com coragem, dá a ele estratégia para trabalhar, faz ele crescer e se desenvolver de modo tal que ele agora torna-se essencial para todo aquele clã. É assim que Deus faz. Você tem que acreditar no processo de Deus, você tem que acreditar na estratégia de Deus na sua vida. Deus está fazendo coisas grandes através de você e por meio de você. E fará coisas grandes na vida de outros por meio da sua vida. Mas desde que você aceite o processo de Deus na sua vida. Se você recuar, você é covarde. Deus não tem negócio com covarde. Se você se paralisar, você vai atrapalhar o desenvolvimento. Você tem que seguir adiante. Mesmo que você não esteja vendo nada. Quantas madrugadas que Jacó não trabalhou relento, cuidando dos rebanhos dos outros? Quanto tempo que Jacó não trabalhou ali, fazendo todas as atividades? Porque ele é o pé rapado, ele que não chegou sem nada ali. Todos que estavam ali já estavam no seu lugar, ninguém convidou ele. Ele que está entrando lá. Então, imagine na sua mente como deve ter sido a vida dele, comendo da comida dos outros,
vivendo na casa dos outros, longe da sua família, sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda, tá certo? Trabalhando com certeza, fazendo os piores serviços, pegando as piores jornadas. É a sua história, talvez. Mas é através dessa história que Deus vai construir um grande campeão, uma grande vencedora. Tá certo? É através de você que Deus vai constituir alguém tão relevante, tão importante, que as pessoas não podem ficar sem você. E aí quando Jacó fala assim, tô indo embora, o homem cai e entra em desespero. É assim que Deus faz. O cara que entrou pela porta de trás, meu irmão. E agora, quando tenta sair pela porta da frente, o homem diz, não vai não, que se você for, vai acabar, vai causar um grande dano, causar um grande prejuízo a todo esse sistema aqui. O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua casa. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa, por amor de Jacó. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário e te o darei. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família, e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras seriam dele. Então Labão aceita a proposta, dizendo, tomara que seja conforme a tua palavra. Gênesis 30, 34. Aí o que acontece? Olhando para esse texto, você vai ler o texto lá que está no livro de Gênesis, você vai perceber certas estratégias de Jacó que são um tanto estranhas. Então Jacó, o salário são as ovelhas lisas, que não tem mancha. Então ele está lá, e Deus a prospera, nasce um monte de ovelhas sem mancha. Aí o homem percebe a situação e vai lá e muda o salário. Não, agora são as malhadas. Aí o que Jacó faz? Jacó pensa que vai ajudar o processo. Ele pega um graveto e quando a ovelha vai beber água, ele coloca aquele graveto diante dela. Muitas vezes, enquanto a ovelha está bebendo água, é onde elas aproveitam também para cruzar. E aí ele entende que a ovelha cruzando, tendo aquele graveto na frente, olhando para ele, aquilo vai reproduzir nela as manchas. A Bíblia diz que isso é verdade? Não. A Bíblia diz que isso funciona? Não. O que a Bíblia está dizendo para você? Está narrando os fatos. A Bíblia tem textos descritivos e prescritivos. Os textos prescritivos são aqueles nos quais ela determina uma ação para você. Não matará. Não terás outros deuses diante de mim. Não olhará para a mulher do teu próximo, nem para os bens do teu próximo. Tá certo? Não profanará o sábado, e por aí vai. São textos prescritivos, está prescrevendo uma ação. Ok? Agora existem textos prescritivos e descritivos. Com textos descritivos, ela está te descrevendo uma situação. Ela não está dizendo para você que você deve imitar, que você deve fazer, que você deve copiar. Ela está dizendo, aconteceu assim, só isso. É como quando aparece uma mentira na Bíblia. Por exemplo, Satanás falando com Cristo. Atira-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenar aos teus anjos que tomará pela tua mão para que não tropece teu pé em pedra. Salmo 91. Aí Jesus refuta ele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a hermenêutica de Satanás é a distorção. É exegese, e não exegese. A exegese foi praticada por Cristo, extraindo do texto o seu sentido real e verdadeiro, tá? E aí, essa fala de Cristo, como é que fica? A Bíblia registrou, a Bíblia mente. A Bíblia registra a mentira do mentiroso sem mentir. É isso que ela faz, ela registrou aquela mentira e descreveu para você. Ele está te descrevendo uma situação, uma fala, uma determinada atitude. Texto descritivo. Não está te prescrevendo que você deve fazer isso. Essa estratégia de Jacó funcionava na cabeça dele. Deus não precisava de nada disso. O fato das ovelhas nascerem de um jeito ou de outro para abençoar a Jacó foi um ato divino. Foi Deus que conduziu essa situação. E Labão ficando doido, né? Porque Deus, de fato, estava derramando as bênçãos dele sobre Jacó. Veja só. Deus manda Jacó retornar à sua casa
retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó, ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos de servos, servas e camelos, o que era... Ter um camelo na época era como ter um helicóptero hoje. Não era? O camelo havia sido domesticado há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Conforme provas arqueológicas. Então, ter um camelo não é brincadeira. Você ter um camelo naquela época. É como você ter um helicóptero hoje. Ele cresceu abundantemente. Camelos, jumentos. Não demorou para os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos de seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai e do que era nosso. Tudo que era de nosso pai e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. E do que era de nosso pai fez ele toda essa glória. Ou seja, do patrimônio que era do nosso pai, ele fez um patrimônio para si. O patrimônio dele daqui a pouco vai engolir o nosso. Então, os homens ficaram desesperados, né? Uma acusação mentirosa. O salário foi estabelecido e foi cumprido. Ele não saiu fora do salário que foi firmado com Labão. Carregada de inveja e maldade, seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31:3. Deus deu o seu aval, tá certo? Nem vou ler mais aqui. O que vai acontecer? Vão acontecer algumas situações. Que é a saída de Jacó, a perseguição de Labão, tá certo? Deus fala com Labão. Labão encontra-se com Jacó, mas com uma outra postura, uma postura branda agora. Jacó vai agora prosseguir na sua viagem, só que ele estará preocupado agora com o seu encontro com Esaú. Problemas que ele havia deixado para trás, agora vai reencontrar com esses problemas, tá certo? Então, dentro dessa situação, existem algumas verdades que o Espírito Santo de Deus está comunicando. A primeira delas é o seguinte: quando Deus começa a te prosperar, quando Deus começa a te mudar, quando Deus começa a te lapidar, a te transformar naquilo que Ele quer que você seja, você começa a não caber em certos lugares. E você fica desesperado, porque as pessoas se voltam contra você, as pessoas querem te difamar, as pessoas querem te desprezar, as pessoas dão as costas para você, as pessoas te ignoram. Presta atenção, você está causando dor. Por quê? Porque as pessoas veem aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que muitas das vezes você nem percebe, você não vê. Para você é natural, é tudo natural. Só que para as pessoas não é. Elas viam você numa certa característica, elas viam você acostumado com isso. E isso era confortável para elas. Porque as pessoas, elas até querem você bem, mas não melhor do que elas. Então, quando elas percebem o seu potencial e que você está se tornando alguém engrandecido por Deus, e que Deus está construindo alguém que vai ultrapassar o patamar delas, aí elas entram em desespero. Aí elas querem perceber qualquer coisa em você criticável. E dizem que você ficou soberbo, ficou arrogante, ficou isso, ficou aquilo, não sei o que, ficou nojento. E, na verdade, você não entende. Mas por quê? Porque Deus está te engrandecendo de tal modo que você não cabe mais ali. Então, você tem que ter, a partir de agora, a tranquilidade de saber que se alguma relação se rompeu, é porque tinha que se romper. Se alguma pessoa se foi, é porque tinha que ir. Se alguma situação aconteceu de modo que você tem que se deslocar, saia. Saia em paz. Sem pensar em vingança, sem pensar em nada disso. Só sai. Só vai adiante. Siga adiante. Deus está abrindo um caminho para você. Deus está conduzindo você até o lugar onde Ele quer que você esteja. Está mudando, está deslocando você de lugar. Porque ali já foi, o processo acabou. Agora você foi preparado para ir para outro lugar. Abençoar outro lugar, estar em outro lugar, ser referência para outras pessoas. Vivenciar uma nova história, viver novas experiências. Essa é a situação. E muitas das vezes as pessoas se afligem, se desesperam com isso, querem até largar a mão do arado e voltar para trás, porque não entendem essa situação. Fala assim, quando eu estava no mundo era melhor. Na verdade não, era muita hipocrisia e muita falsidade.
Então, as pessoas que te abraçavam porque você dava festas, ou você ia em festas, ou você ia para balada, você fazia loucura, você usava droga com elas, ou fumava, ou tinha conversas levianas, ou tinha relacionamentos promíscuos, eles não eram seus amigos, eles simplesmente estavam vendo que você estava chafurdando na mesma lama que eles. Tenta colocar a cabeça para fora para você ver se eles não vão, a partir de agora, te desprezar. Então, essa é a situação, você não cabe mais aí. E aí, Deus está proporcionando que você saia. E aí, outra situação foi aquela, dentro daquele tópico ainda, quando Labão percebe a saída dele e agora vai persegui-lo. Labão não vai persegui-lo porque levou as mulheres. Labão não vai persegui-lo porque levou os netos. Labão não vai persegui-lo por causa do dinheiro. Vai persegui-lo por causa dos terafins. O que são terafins? São deuses lares. Esse conceito também existe na religião romana, o conceito do lar, o fogo do lar, tá certo? Então existe um ambiente interno na casa que só os parentes ali de dentro do seio familiar podem frequentar, onde estão os terafins, os deuses lares, tá? Que no caso ali daquela cultura, aquelas estatuetas de deuses, os terafins, representavam os ancestrais. Então, assim, era um pessoal aparentado deles, mas não eram crentes, vamos colocar assim. Era um pessoal pagão. Eles só não tinham todas aquelas promiscuidades que tinham os cananeus. Os cananeus tinham cultos profanos, cultos de fato, práticas promíscuas. Eles não tinham enveredado por isso. Mas não é que eles eram crentes, eles eram pagãos, tá? Eles tinham esses terafins, que eram chamados deuses lares, que eram estatuetas representativas dos seus ancestrais. Então eles acreditavam que eles podiam invocar esses ancestrais para trazer bênção, proteção. E ter os terafins significava ser o chefe do clã. Então, quando Raquel furta os terafins de Labão, o que ela está tentando promover? Que Jacó seja o chefe do clã. Então, na sua mentalidade, ela faz essa conta, que se Jacó tiver com os terafins, Jacó passará a ser o chefe do clã, porque o seu pai tinha os terafins e era o chefe do clã. Então, ela quer fazer essa substituição, que Jacó agora seja o chefe do clã. Labão vai babando para matar Jacó, só que Deus tem encontro com ele no caminho. Fala, olha, não faças tal. Preste atenção como você vai falar com meu servo. Você abaixa a bola aí e fala direito com ele, fala manso. E aí quando o Labão chega, tem que morder a própria língua e falar com jeito, dar bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Posso falar com o senhor, voz me ser? Aí sentam, conversam, fazem um pacto lá. Ele fala assim, posso dar uma busca aí? Ele falou, faça o que você quiser, não peguei porcaria nenhuma. De fato, ele não tinha pego, só que alguém pegou. A Raquel tinha pego. Aí ela cria uma estratégia, ela fala assim com o pai. Aí eu tô naqueles dias, assim, então... me desculpa aí que eu não levantei para te cumprimentar, que eu tô naqueles dias aí. Na cultura da época tinha toda uma questão de entender que a mulher estava imunda quando estava naqueles dias, né? Com o ciclo menstrual. Então tinha toda uma percepção de que a mulher estava impura, estava imunda, então ela ficava reclusa. Aí ele chega na tenda de Raquel fala, ó, tô naqueles dias e tal, e ó, tudo bem, tudo bem. Então ele só dá uma olhada em volta e tchau. E ele estava sentado em cima das estatuetas. Ela fez lá um balaio com elas, né? Fez uma trouxa ali e sentou em cima. E aí enganou seu pai com isso aí. Muitas das vezes, quando você não percebe, quando você não analisa melhor, quando você não tem um relacionamento no qual você tem acesso a tudo, aos pensamentos, às intenções, às ideias, não dialoga, não conversa, não interage, e você deixa passar certas coisas, pode ser que pessoas que estão perto de você, até com uma boa intenção, tragam coisas com elas que podem prejudicar toda a sua caminhada, que foi o caso de Raquel. A intenção era boa, mas a estratégia foi péssima. E ela poderia acarretar na morte de todos eles, porque poderia ali desencadear uma luta entre eles, dessa luta, servos de um lutando contra servos do outro, ia ser uma carnificina. Com uma boa intenção, mas ia trazer a destruição de todos eles. Tá certo? Então é necessário nós termos esse cuidado. O cuidado que Jacó poderia ter tido. De ter um contato maior, tá certo? Um aprofundamento maior.
para analisar, para saber como você está, o que você está fazendo, quais são as suas ideias, por que você está com isso aí, o que é isso aí, tá certo? Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter essa atenção. Para onde você está voltando sua atenção? O que é a tua prioridade? Você está cuidando do quê? Tome cuidado para você não se descuidar de coisas importantes, coisas que são verdadeiramente relevantes, porque a partir delas você pode ser destruído, quando você não se atenta para elas, quando você não cuida delas como elas devem ser cuidadas, tá certo? Então foi o caso de Jacó aqui. E aí o ponto final daquele tópico foi a questão de Esaú. E a questão de Esaú era um medo, era um terror, era um pânico para Jacó. Mas ele teve que enfrentar. Assim também nós não somos livrados de enfrentar nossos medos, de ter um reencontro com aquilo que nós deixamos para trás. Então, quando a gente deixa para trás alguma coisa sem resolver, ela volta. E ela volta pior, tá certo? Então, talvez seja tempo de resolvermos. Talvez seja tempo de abrir os armários e tirar os esqueletos. Colocar tudo para fora e falar, vamos resolver isso aqui? Vamos colocar tudo às claras, colocar tudo em pratos limpos? Porque se você não resolve, depois volta pior. Foi a questão de Esaú. Saiu sem resolver, viveu a vida dele, Deus trouxe sobre a vida dele transformações, e agora está voltando para resolver essa questão. Mas na cabeça dele, poderia ser o seu fim e o fim da sua família ali. Então, ele terá que depender de Deus, ele terá que confiar plenamente em Deus, de que Deus providenciará um livramento, que foi isso que ele conseguiu fazer. E por ter feito isso, ele viu que Deus fez muito mais. Um problema que você, muitas das vezes, pensa que você nem vai conseguir resolver, Deus já foi na frente e resolveu. Mas você precisa confiar. Jacó no Val de Jaboque, a angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo. Um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra, com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro com eles? Ninguém poderia imaginar Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente para seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Em meio a situações diversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino. É a situação na qual você vai se preparar da melhor maneira que você pode. Tudo aquilo que está ao seu alcance, Jacó fez. Está tomando coragem, está ouvindo a voz de Deus, está obedecendo a voz de Deus, está retornando, está mandando presentes para o seu irmão, tentando sinalizar por uma reconciliação, mas chegou o limite. E quando chegou o limite daquilo que você pode fazer, isso não significa que você deva recuar. Isso significa que você tenha que andar por fé. É como Moisés que chega na beira do mar. Montanha de um lado, montanha do outro, deserto atrás, o exército de Faraó vindo, tá certo? Por meio desse deserto, mar na frente. O que fazer? Deus diz, por que clamas a mim? Manda ao povo que marche. O que Deus vai fazer? Manda um vento que sopra ao longo de toda aquela noite, afasta as águas, cria um caminho no meio do mar, o povo passa em terra seca, quando o exército de Faraó avança, o mar volta ao seu lugar e afoga todos eles. Deus criou uma solução. Deus não vai criar uma solução enquanto você está no hotel lá esperando e dizendo assim, Deus, quando tiver tudo pronto, me avise. No seu caminhar, Deus cria a solução. No seu marchar, Deus cria o livramento. No seu se posicionar, Deus executa, opera o milagre. Mas precisa você continuar. Se você parar, você não verá. Jacó ficou só e lutou com o anjo. O que foi essa situação aqui? Não vou nem ler, vou passar para a próxima aqui. Jacó é transformado. O que foi isso aqui? Quais são os seus traumas? Quais são os seus traumas? Deus não vai simplesmente te dar a habilidade de ignorar os seus traumas. Deus vai confrontar você neles.
Então, talvez os traumas da vida de Jacó fosse uma autoimagem fraca, uma autoimagem covarde, uma autoimagem de alguém sorrateiro, de alguém enganador. E essa autoimagem o perseguia. Mesmo que outras pessoas já o vissem de outra maneira, talvez ele se visse dessa forma. Um homem fraco e covarde. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai agora confrontar e vai dar a oportunidade para que esse homem lute e mostre que ele tem força, tá certo? Que ele tem determinação e que ele pode alcançar aquilo que almeja, que deseja. Então Deus cria essa situação na qual ele vê esse varão e ele se aproxima e ele tem todo aquele instinto, tá certo? Em guerrear contra ele, em lutar contra ele naquele val. E a luta se estende, ele persevera e ele cria forças e ele se agarra e ele não permite que aquela pessoa se vá. E aí chega a situação em que está já para o amanhecer e aí o anjo dá aquela declaração: deixa-me ir porque o dia já amanhece, e aí não permitirei que você vá sem que eu te abençoe. O anjo lhe pergunta qual é seu nome, ele de Jacó, e aí o anjo vai lá e muda para Israel. Claro que a gente tem toda uma discussão sobre uma teofania aqui, né? Porque anjos não têm autonomia. Anjos atendem à ordem divina. Ele solicita a Deus qualquer coisa que tenha que fazer. Ele faz tudo sob a ordem de Deus, sob a autorização de Deus. E esse anjo vai e muda o nome dele, toma decisões próprias. Então existe toda uma questão aqui sobre uma teofania, uma manifestação do próprio Deus por meio daquela imagem daquele varão, daquela imagem daquele anjo. Aí Deus luta com Jacó. Deus poderia pulverizar Jacó, tá certo? Fazer com que Jacó desaparecesse. Mas Deus permite a Jacó a dosagem, a medida certa de resistência, de força, para que ele colocasse para fora o homem que ele era, o homem que ele precisava ser. Ok? E ainda ao final, Deus dá a ele uma cicatriz, porque essa cicatriz é a marca para a qual ele vai olhar e vai saber: um dia eu lutei com Deus. Tá certo? Então Deus toca na coxa dele, desloca, ele vai mancando. Mas eu acredito que a gente nunca possa na história ver um homem que mancou tão feliz. Um homem tão feliz pelas suas próprias cicatrizes. Porque elas são a prova de que ele lutou e prevaleceu. Tá certo? Então veja, a cicatriz, como Paulo mesmo dirá, né? Não me perturbeis, porque trago sobre meu corpo as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo são as cicatrizes da luta pelo evangelho. Os tapas na cara que ele tomou, as cusparadas que ele levou, os xingamentos que ele ouviu, os desprezos que ele sofreu, o relento que ele já teve que dormir, as fomes que ele passou, a sede, as vezes que ele foi traído, as angústias vivenciadas. Então, tudo isso são marcas dessa batalha. Por isso que, ao final, ele poderá dizer com toda a honra: combati o bom combate, terminei a carreira, tá certo? E guardei a fé. A minha coroa está guardada. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, por quê? Porque ele, de fato, ele não fugiu, ele lutou, ele permaneceu e prevaleceu. Ele teve a resiliência certa para permanecer. Tá difícil, tá ruim, causa dor, causa angústia, causa tristeza, não importa, siga adiante, permaneça. Porque do outro lado você verá a vitória. Você verá o homem e a mulher no qual Deus vai te transformar, no qual Deus vai te moldar. É isso que Deus está fazendo na sua vida. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem, ou não foi mais a mesma mulher. Então essa lição é um referencial para todos nós. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais a mesma pessoa. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Foi apenas, e muitas pessoas infelizmente se auto-enganam vivendo apenas uma superficialidade,
uma artificialidade, são só frequentadores de igreja. Pessoas que até gritam, pulam, rodam, fazem um barulho terrível, mas a vida é a mesma porcaria, perdão da palavra. E não é a questão de ser rico ou ser pobre, é a questão de ser transformado, é a questão de ser mudado, é a questão de ter qualidades espirituais, ter fruto do Espírito. A gente nunca encontra fruta, é galho seco, e galho seco não fica na videira. É arrancado e lançado no fogo. Tem que ter fruto, porque o fruto é um sintoma de que você está ligado à videira, a videira é Cristo, ok? Isso é imprescindível. Isso é uma condição sine qua non. Você não pode viver sem isso. Se isso não é percebido na sua vida, você tem que zerar tudo e recomeçar de novo. Conclusão. Jacó teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo e ele teve que fugir, indo morar com seu tio Labão na casa de seu tio. Trabalhou muito e foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi fácil, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve o seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Não despreze os momentos de crise que Deus permite, que Deus causa. São esses momentos que vão causar as maiores transformações para você sair da mediocridade e viver a plenitude, ok? Já agradeço por ter permanecido até aqui, que o Senhor te inspire para te dar uma aula poderosa, que você dê uma aula transformadora e que as pessoas não voltem da mesma maneira. Peço para que você dê um like no vídeo. Chegamos em 5.100 agora, 5.100 inscritos. Se você ajudar, a gente vai passar do 1 milhão, tá? Dê um like, compartilhe, que Deus continue te abençoando poderosamente em Cristo Jesus. A próxima aula é a lição 12, cujo tema será reconciliação de Jacó com Esaú. Muito obrigado.